Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje a gente vai falar sobre o romance 5 Minutos do José de Alencar. Antes de falar da obra do romance 5 Minutos, falemos um pouquinho sobre o seu autor José de Alencar, já bastante conhecido aí pelo pessoal do segundo ano. O José de Alencar nasceu em 1829 no Ceará e faleceu em 1877 no Rio de Janeiro. Ele é o grande nome da prosa romântica no Brasil. Embora José de Alencar tenha escrito teatro, crônica, poesia, textos políticos, ele foi jornalista também, José de Alencar, ele escreveu principalmente romances. E os romances do José de Alencar representam a fatia mais importante, mais significativa de sua obra. Por quê, gente? Primeiro, pela sua qualidade e também pela ambição do seu projeto. Os romances do José de Alencar são uma tentativa, em conjunto, de criar uma espécie de quadro em que o país se veja refletido. A obra do José de Alencar está inserida naquele esforço dos autores românticos de criar, através do texto literário, uma espécie de identidade nacional, identidade pátria. Portanto, os romances do José de Alencar, em seu conjunto, representam aí uma tentativa de representar o Brasil na sua totalidade. Por isso, ele escreveu romances muito diversos. Nós, tradicionalmente, separamos a obra do José de Alencar, a obra romanesca do José de Alencar, em 4 grupos. Vamos lá, começando pelos romances indianistas, que são o Guarani, Iracema e o Ubirajara, né? São romances que têm o índio aí como figura heróica, né? O índio surge como herói nacional, herói pátrio, o índio representante das nossas origens mais nobres. Esse índio, além de aspectos próprios dos povos indígenas, né? Ele também traz características que se projetam sobre ele, são características típicas da aristocracia europeia. Então é um índio que representa uma espécie de híbrido, né? Tem características do ser local, mas também características que se projetam sobre ele. Tá? Esses romances são mitos de fundação do Brasil, que retomam episódios importantes de conluio entre portugueses e indígenas que deram origem aí ao Brasil, né? Ao povo brasileiro. Tá? A exceção é o Ubirajara, que se passa antes da chegada dos portugueses. Beleza? Há também romances históricos, são 2, a Guerra dos Mascates e as Minas de Ouro, que tratam aí de episódios importantes, a Guerra dos Mascates, né? E o outro trata da formação de Vila Rica, tá? Desse deslocamento do eixo econômico do país do Nordeste para o Sudeste. São romances que também têm um papel didático, ok? Depois, romances regionalistas e sertanistas, que se passam no interior do país, nas regiões aí mais deslocadas, né, distante dos grandes centros de poder, tá? E por fim, os romances urbanos ou crônicas de costumes, que são esses romances que se passam no Rio de Janeiro, na corte, que era o grande centro, né, urbano, econômico e político do Brasil no século XIX, tá bom? Falemos então, portanto, do romance 5 Minutos, que é a nossa obra indicada para o bimestre, e a primeira obra literária de José de Alencar, publicada em 1855. José de Alencar era bastante jovem na época, tinha 25 ou 26 anos, né, e acabava aí de entrar para a imprensa, né, começou a trabalhar como jornalista. Ele era formado em Direito, mas ele não exerceu propriamente a profissão. Ele fez carreira principalmente como jornalista e depois fez carreira como homem público, né? Enfim, o romance é mais ou menos o seguinte, gente. O narrador, que também é protagonista, a gente não fica sabendo o nome dele, ele normalmente toma a lotação das 18 horas, tá? No entanto, um dia ele se atrasa 5 minutos, ele não é um cara pontual, inclusive ele faz algumas críticas aí bem humoradas a essa virtude da pontualidade, tá? Ele acaba se atrasando 5 minutos, perde o bonde das 6 e tem que pegar o bonde das 7. Ele fica lá quase 1 hora esperando, né? Mas nesse bonde das 7 horas, ele vai encontrar uma mulher misteriosa, uma mulher coberta por um véu, enfim. Ele se senta ao lado dela e ao longo da viagem, ela se aproxima dele, né? Eles fazem boa parte da viagem de mãos dadas, enfim. E ela diz uma coisa para ele, ela diz em italiano, não se esqueça de mim, tá? E ela acaba descendo ali do bonde. O bonde na época era puxado por burros, né? Mas já tinha lá o problema da lotação, né? O bonde meio cheio, ela acaba descendo meio de surpresa e ele fica se perguntando quem é aquela mulher. E ele passa dias procurando ela, né? E enfim, gente, aí tem uma série de desencontros, né? Ele começa
a andar pelas ruas do Rio de Janeiro, procurando essa mulher, enfim. E ele supõe encontrá-la num baile. Tá? Eu não vou contar a história do livro, até porque, gente, um livro ele não se resume ao seu enredo, né? Aliás, o enredo aí é algo que fica por conta de vocês, por conta da leitura da obra, né? Mas o livro é marcado por encontros e desencontros, né? A história dos dois ela é marcada por esse jogo de procura, né? Às vezes ele a procura, às vezes ela o procura, enfim. Mas o final é folhetinesco, né? O que é um final folhetinesco? É um final feliz, né? Que consagra o amor, tá? Os dois acabam ficando juntos depois aí de muitas aventuras e peripécias. Beleza? Joia? Vamos lá. Outras coisas importantes. Além dos aspectos puramente ficcionais, os personagens, né? Toda essa historinha, todo esse enredo, o romance apresenta cenários, situações e um quadro histórico bastante preciso. Pessoal, a literatura dialoga, né, com elementos da sociedade em que ela surgiu. E esse romance ele tem essa propriedade e é uma virtude interessante desse romance. Né? Ele faz um retrato de aspectos sociais, históricos da vida no Rio de Janeiro do século XIX, se consagrando aí como um documento da vida social desse período, principalmente um documento que revela a rotina das elites. Eu não sei se vocês perceberam, mas o narrador ele praticamente não precisa trabalhar, né? Ele esbanja dinheiro, né? Ele inclusive gasta dinheiro de forma um pouco inconsequente, ele é um pouco arrogante com o uso do dinheiro, né? Ele compra um cavalo para tomar uma barca, né, de Petrópolis ao Rio de Janeiro, e ele sabe que ele não vai conseguir chegar a tempo, né? Mesmo assim, ele submete o cavalo a uma situação ali, gente, de esforço extremo e o cavalo acaba morrendo. Morre de estafa, né? Beleza? Depois ele acaba usando o dinheiro também para contratar um pescador para fazer a travessia aí numa canoa, enfim. Ele é um cara que ele tem uma vida que dispensa quase por completo o trabalho, tá? Então ele vem aí de uma camada mais privilegiada da sociedade, tá? E a Carlota também, beleza? Aliás, não é à toa que depois eles partem para a Europa, eles convivem lá, lá eles se beijam pela primeira vez e é lá que eles se casam, tá? Vamos lá, outra coisa importante, o romance é escrito na forma de carta, como Lucila. O Lucila aí, para o pessoal que não conhece, a gente já teve uma aula no segundo ano, né, sobre o romance Lucila. Mas é um romance do José de Alencar que também narra uma relação conturbada entre Paulo e Lúcia ou Maria da Glória, né? E o romance, Lucila, que é bem mais extenso, ele é narrado por Paulo e ele é escrito na forma de carta, né? O Paulo escreve cartas a uma senhora GM para contar a história do seu relacionamento com Lúcia e Maria da Glória. Aqui, gente, o narrador, cujo nome não se revela, escreve para uma prima, contando a história do seu amor, né? Para responder uma pergunta da prima. Qual é a pergunta que a prima lhe fez? A gente descobre isso lá nas últimas páginas, né? Como é que ele, um cara da cidade, né? Um cara que viajou para a Europa, enfim, como é que ele foi acabar morando num ranchinho, tá? Como é que ele foi acabar morando no campo? Isso tem a ver com a saúde da Carlota, depois a gente descobre, enfim. Mas ele vai contar toda a história do relacionamento dele, como ele conheceu a Carlota, como os dois se aproximaram, enfim. Tudo bem? Essa prima ela é designada, né, apenas com uma inicial ali, que é a letra D. Algumas características que a gente encontra nessa obra: a idealização da mulher e do amor, né? Enfim, aqui, gente, o amor ele aparece como um fim que justifica aí todos os meios, né? O amor é a grande consagração existencial, tá? A mulher é profundamente idealizada. O narrador ele se pergunta muitas vezes se essa mulher misteriosa era bonita, porque afim ele nunca viu o seu rosto, né? Mas ele diz que deveria ser, porque como uma flor, né? As flores mais bonitas são aquelas que têm o melhor perfume. E ele fica encantado com o cheiro dela, ela tem um cheiro de sândalo, né? E ele tem certeza que ela é bonita. Aí ele faz uma série de elucubrações sobre a beleza, enfim. Então a mulher é profundamente idealizada aqui, tá? Existe também uma certa idealização da morte, tá? Porque ela, Carlota, ela é doente, ela chega inclusive a ficar no estado crítico, mas é salva por um beijo, né? É salva pela vontade de viver, pela vontade que o amor inspira, né? Nessa personagem, tá? Outra característica interessante
representação da vida burguesa, a gente já falou sobre isso. Existe uma dúvida aí se existe propriamente uma burguesia no Brasil no século XIX, né? Mas o fato é que existe uma elite senhorial, né? Então, uma representação dessas camadas sociais mais privilegiadas, ok? A narrativa é muito simples, gente. Ela é linear, né? Ela tem começo, meio e fim, narrados nessa ordem. Existem alguns flashbacks. Esses flashbacks principalmente acontecem nos trechos em que a Carlota fala. E tem um trecho importante do livro, que é quando o narrador lê uma carta enviada pela Carlota. E aí ela vai contar, né? Na verdade, ao longo da história, ele recebe algumas cartas dela, né? Em uma das cartas, ela conta como ela se apaixonou por ele, né? Ela se apaixonou por ele em um baile. Então, antes de ficar doente, ela começou a sair, né, na companhia da mãe, e ela, num baile, ela ficou meio perdida, assim, né? Ela olhou as pessoas, não se sentiu muito enturmada, e ela percebeu no rosto do narrador, do personagem, uma insatisfação que chamou a sua atenção, né? E ela se apaixonou platonicamente por ele, né? Então, sempre quando ela saía, quando ela ia nos bailes, quando ela ia à cidade, enfim, ela ficava procurando o narrador, porque ela o amava em segredo, tá? E no bonde, naquele dia em que eles se conhecem, ela já desiludida pelos médicos, a gente só vai saber depois disso, né? Ela resolve se declarar, não se esqueça de mim, por quê? Porque ela imaginava que ia morrer, né? Ela imaginava que não teria aí oportunidade de concretizar essa relação. E isso fez com que ela tomasse aquela atitude extremamente ousada de pegar a mão dele, né? De chorar na frente dele, enfim, tá? Afinal de contas, eles não se conheciam propriamente, né? Ela gostava dele, né? Mas ele não sabia quem ela era. Então nós temos ali o final folhetinesco, já falamos sobre isso, né? O final folhetinesco é o final típico aí desses romances do século XIX, Água com Açúcar, né, gente? O amor que vence todas as barreiras, todas as dificuldades. Em muitas narrativas o amor precisa vencer as convenções sociais, famílias aí que são inimigas, precisa vencer, né, os aspectos materiais, a ganância dos poderosos, enfim. Aqui não tem nada disso. O amor, ele vai vencer um outro tipo de complicação, que é a doença da Carlota, né? Ela é desenganada pelos médicos, tá? Ela chega, inclusive, a quase morrer, mas no dia em que todo mundo acreditava lá que ela morreria, ela ganha um beijo, né, do narrador, do personagem, e esse beijo é como um sopro de vida, porque ela diz que ela quer viver para viver aquele amor, para desfrutar daquele amor, tá? E a partir dali ela começa a melhorar, os dois vão se casar, o que é um final bonitinho, né? O que é um final feliz aí, tá bom? Outra coisa, o romance foi publicado originalmente no formato de folhetim. Da onde que vem, gente, essa palavra folhetinesco, né? Na época, os romances eram publicados originalmente no formato de folhetim, tá? É difícil um romance sair já no formato de livro. E como eram os folhetins? Os folhetins eram fascículos que acompanhavam aí os periódicos da época, jornais e revistas, mas principalmente jornais, tá? Então, a cada dia, ali, a cada 5 dias, a cada uma semana, o leitor, comprava o jornal e vinha junto o capítulo de um livro que ele lia. Isso era bom tanto para os jornais, porque fidelizava o público, quanto para o público em si, porque isso barateava muito a leitura. O livro era um objeto muito elitizado no Brasil no século XIX, né? Aliás, de certa forma ainda é hoje, né? Não é toda a população que tem acesso aos livros, tá? Então isso era importante, gente. E isso criou um certo tipo de narrativa em que, ao final de cada capítulo, o autor criava uma situação de tensão para prender a atenção do leitor ao próximo capítulo, tá? Se eu não me engano, 5 minutos é dividido em 10 capítulos curtos. Aliás, gente, o romance é bem curtinho, né? Tá? Eu li num formato digital, dessa última vez para preparar essa aula, e sempre quando você abre no formato digital, tem lá a indicação de quanto tempo, né, você demora para ler o livro. A previsão de quanto tempo você demoraria para ler aquele livro. E é menos de 1 hora para ler o livro, é bem rapidinho, né? Um livro gostoso de ler, tá? Só depois esse romance foi publicado junto com a Viuvinha no formato de livro, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida aí, deem um alô lá via plataforma, tá? Eu acho que o romance é bem simples, tem segredo. Qualquer dúvida aí de vocabulário, né? Vocês têm os materiais necessários para vocês pesquisarem. Mesmo assim, é um romance muito simples,
Mas mesmo assim, qualquer dúvida, dê um alô para a gente lá na plataforma. E lembrem de que a avaliação de vocês está marcada para o dia 7, a partir das 15 horas. Tá bom? Essa avaliação tem um valor 10 pontos e é uma nota extra para vocês. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.